Olá, meus queridos, sejam bem-vindos! E olha, os vídeos, deixa eu já começar fazendo as devidas explicações. Apesar de estarmos no dia 31 de dezembro, já estamos aí às vésperas, né, do novo ano, de janeiro de 2019, mas essa é uma mudança que vai acontecer no canal. Porque veja bem, no final do ano, devido a toda a correria, meu Deus do céu, eu como professor corrigir prova, lançar notas, em meio a tudo isso, né, a questão dos vídeos, questão de rádio, a minha pós-graduação que eu estou fazendo na UFSCar, TCC, apresentação do meu TCC lá na UFSCar, que está para acontecer ainda, diga-se de passagem. Então eu tinha que estar fazendo meu TCC. Então o que aconteceu? Chegou um ponto que eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E aí eu parei de gravar o vídeo das 11 horas e no lugar do vídeo das 11, durante o mês de dezembro, vocês assistiram vídeos do Café de Esperança, que era o meu outro canal. Então, para minha surpresa, muita gente não conhecia os vídeos do Café de Esperança e muita gente se surpreendeu e gostou do formato. Aí é que tá, não é? Eu sempre divulguei o Café de Esperança, mas as pessoas acham que não. Então, o que eu optei por fazer? Optei por trazer o Café de Esperança aqui para dentro do ponto de vista. Então, agora os vídeos das 11 horas não será mais leitura de e-mails, mas vai ser a reflexão. Né? Então, vão ser vídeos mais curtos. Esse talvez fique um pouquinho mais comprido, porque eu estou fazendo essa explicação a vocês que me acompanham, certo? Então, no vídeo das 11, como uma fase experimental, se não der certo, a gente volta naquele modelo antigo. Mas assim, como muita gente gostou, muita gente mesmo, apesar de serem vídeos que já tinham sido passados no Café de Esperança, então eu acho que vale a pena a gente tentar esse novo formato, pelo menos no vídeo das 11. Às 19 horas se mantém igual. O vídeo é a leitura de e-mails e a reflexão a partir dos casos e das leituras dos e-mails, certo? Então, vamos à reflexão de hoje. Olha, meus queridos, muita gente acredita o contrário, a coragem é o medo. Não é verdade? A gente tende a acreditar isso, que o contrário à coragem é o medo. Não é? Ah, qual que é o oposto da coragem? Ah, é o medo. Veja bem, não é. O contrário à coragem, então o contrário a uma atitude corajosa, não é uma atitude de medo e uma atitude então medrosa. E sabe por quê? Porque o fato da pessoa ter coragem não significa que ela não tenha medo. Presta atenção. O fato da pessoa ter coragem, eu tenho coragem, não significa que eu não tenho medo. Tá entendendo? Porque se a gente acredita que coragem é o oposto ao medo, então se são coisas opostas, então se eu tenho uma coisa, eu não posso ter outra. Certo? E não é verdade. O fato de eu ter coragem não significa que eu não tenha medo. A diferença é que a pessoa que tem coragem, a pessoa, portanto, corajosa, ela enfrenta o medo. Essa é a grande questão. Então, coragem não é ausência de medo. Coragem é eu enfrentar os meus medos. Quais são os medos que eu devo enfrentar? Portanto, o contrário à coragem não é o medo, mas sabe o que é? O conformismo. O contrário à coragem não é o medo, é o conformismo. Porque significa que a pessoa se conformou e se acomodou
à situação. Então, a pessoa se conforma, se acomoda àquela situação e ela se conforma e se acomoda àquela situação justamente porque ela não tem coragem de enfrentar. Tá sim de gente que se conforma e se acomoda a situações, ainda que sejam situações que não me acrescentam, situações que não me fazem bem, mas eu me acomodo e me conformo àquela situação. E sabe por quê? Porque eu não tenho coragem de enfrentar, eu não tenho coragem de enfrentar a realidade dos fatos, eu não tenho coragem de enfrentar o que de fato está acontecendo. Eu não tenho coragem de mexer na questão que eu sei que tem que ser mexida. Então eu me conformo e me acomodo e finjo que as coisas não estão acontecendo. Só que elas estão. Por isso que depois vai gerar um mal-estar. Por isso que depois as pessoas vão ficando pessoas que, meu Deus do céu, podem desenvolver inclusive, não é, transtornos, depressões, angústias. Por quê? Porque na verdade eu sei que eu preciso fazer, mas eu quero fingir que aquilo não tem que ser feito. Eu sei que tem coisa errada, mas eu finjo que não tem coisa errada, porque na verdade eu me acomodo e me conformo àquela situação como se ela não tivesse acontecendo, porque eu não tenho coragem de fazer o que eu sei que tem que ser feito. Você está vendo? Então, o oposto, não é? O contrário, a coragem não é o medo, mas é o conformismo. Portanto, meus queridos, quando você tiver medo, não acredite que você, então, é um fraco. Você pode ver, as crianças, elas adoram, não é? Se mostrarem fortes, não é? Entre criança é normal, claro, a criança não tem os referenciais teóricos ainda, então a criança, ela fica brincando com outro colega e acha que então quanto mais corajoso eu sou, é quanto menos medo eu mostro ter. Não é verdade? As crianças não são assim? Quanto mais coragem eu tenho, é quanto menos medo eu demonstrar. Agora, nós, enquanto adultos, esqueçamos isso. É normal termos medo. É normal nos sentirmos apreensivos. O que não é normal é a gente se assentar e se conformar a uma situação, ainda que ela não esteja nos fazendo bem. A gente precisa agir. Então, não sejamos pessoas conformadas, acomodadas. Vamos nos movimentar. Isso sim. Não tem problema. André, mas eu não sei o que vai acontecer. Pois é, eu também não. Nós não sabemos o que vai acontecer e nós não podemos ter as garantias. Mas se a gente não fizer nada a partir do que é claro e evidente para nós nesse momento, então nada realmente vai, de fato, acontecer. Certo, meus queridos? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, coloco muita coisa lá, Instagram, Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.